Ei, se inscreva no canal agora e não esqueça do sininho! Olha só esse número, 23 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, isso é mais que o produto interno bruto de vários países por aí. E essa, acredite, foi a receita que a franquia Dragon Ball gerou até 2019. É um número astronômico, né? Coisa de outro planeta, literalmente. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma história que parecia até simples, sobre um garotinho com rabo de macaco procurando umas esferas mágicas, como é que isso virou uma das maiores franquias de mídia do mundo? É o que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender de verdade o que é o fenômeno Dragon Ball, a gente precisa voltar lá no comecinho. Rastrear essa jornada de uma busca quase mítica até se tornar, bom, um império global. Pois é, apesar de ter se tornado esse império todo que a gente conhece, tudo começou de um jeito, olha, surpreendentemente modesto. Uma ideia bem simples e uma inspiração, assim, milenar. Na sua essência mesmo, Dragon Ball, a obra do mestre Akira Toriyama, é a história do Son Goku. É uma aventura que acompanha a jornada dele desde criança até virar adulto, sabe? Sempre treinando artes marciais e procurando as 7 esferas do dragão. Que, quando a gente junta todas, elas invocam um dragão que pode realizar qualquer desejo. E claro, essa ideia não surgiu do nada, né? O Toriyama se inspirou, e muito, num romance clássico chinês chamado Jornada ao Oeste. O Goku, por exemplo, é uma releitura do Rei Macaco, o Sun Wukong. E outros personagens, como a Bulma, o Olong, o Yamcha, todos eles têm seus correspondentes nessa lenda. No fundo, a série começou como uma grande releitura, bem cômica, de um conto épico. Só que essa busca pelas esferas, bom, ela não durou muito tempo. A história escalou de um jeito tão rápido para um nível que, olha, acho que ninguém, nem o próprio criador, podia imaginar. A escalada de poder em Dragon Ball é uma coisa lendária, né? O que começou com torneios locais de artes marciais, de repente virou uma luta para salvar a Terra de demônios. Daí a pouco, o palco gera o universo inteiro, com tiranos intergalácticos tipo Frieza ou armas biológicas como o Cell. E quando parecia que não dava para ir mais longe, a série vai lá e nos apresenta a deuses da destruição. Quer dizer, o nível só foi subindo. Mas o grande ponto de virada, aquele momento que mudou tudo de verdade, foi uma revelação. O Goku não é humano. Ele é um Saiyajin, membro de uma raça de guerreiros alienígenas que foi enviada para cá para conquistar a Terra. E pronto. Num piscar de olhos, a série deixou de ser uma fantasia de artes marciais para virar uma saga épica de ficção científica. E conforme o universo da história crescia, a marca Dragon Ball acompanhava o ritmo. Ela simplesmente explodiu, se espalhando por todo tipo de mídia que se possa imaginar. A adaptação pro anime foi o que realmente catapultou a série para a fama mundial. Tudo começou com o Dragon Ball clássico, mas a popularidade explodiu mesmo com o Dragon Ball Z. E o mais incrível é que mesmo depois do fim do mangá, a história continuou. Veio GT e mais recentemente Dragon Ball Super. Isso só mostra a força, né, a longevidade dessa franquia. Mas olha, o Império vai muito além do anime. A gente está falando de mais de 20 filmes, dezenas de videogames que fizeram um sucesso absurdo, jogos de cartas e uma linha de produtos que parece não ter fim, mantendo a marca sempre viva e presente. E o alcance disso tudo é global, sem exageros. São mais de 260 milhões de cópias do mangá vendidas no mundo todo. O anime foi transmitido em mais de 80 países. Dragon Ball acabou virando uma espécie de linguagem universal, um fenômeno cultural que atravessa o planeta de ponta a ponta. Tá, mas e o criador? O que será que se passava na cabeça do homem que começou tudo isso? O Akira Toriyama. As influências do Toriyama eram super variadas. Além da Jornada ao Oeste, que a gente já falou, a ação foi muito inspirada nos filmes do Jackie Chan. Agora, a inspiração para o vilão Frieza, essa é a melhor parte. Sabe quem foi? Especuladores imobiliários da bolha econômica do Japão dos anos 80. O próprio Toriyama disse que eles eram o pior tipo de gente. Isso dá uma outra dimensão para o personagem, não dá? E apesar desse sucesso todo, monumental, o objetivo do Toriyama sempre foi bem humilde. Ele mesmo disse, olha só, o papel do meu mangá é ser uma obra de entretenimento do início ao fim, contanto que tenha divertido os leitores. No final das contas, ele só queria deixar as crianças do Japão felizes. Simples assim. E foi justamente essa busca simples por puro entretenimento que acabou criando um dos maiores e mais duradouros legados culturais da história da cultura pop. Dragon Ball se tornou nada menos que um dos pilares da chamada Era de Ouro da Shonen Jump. A série foi um dos grandes motivos que fizeram a circulação da revista atingir um pico histórico.
sabe? E com isso, acabou moldando a indústria do mangá para sempre. O impacto nos criadores que vieram depois é difícil até de medir. Artistas como Masashi Kishimoto, que criou Naruto, e o Eiichiro Oda, o criador de One Piece, estão falando de dois dos maiores mangás de todos os tempos, hein? Ambos citam Dragon Ball como inspiração direta, tanto para os seus protagonistas quanto para suas histórias. E talvez o mais importante de tudo, Dragon Ball praticamente chutou a porta de entrada para o Ocidente. A série, em especial Dragon Ball Z, foi como uma onda de energia gigante que impulsionou a popularidade do anime no mundo inteiro. Foi ela que ajudou a criar esse boom que a gente vive até hoje. E com novos projetos como Dragon Ball Daima já aparecendo no horizonte, a franquia continua em plena expansão. O que nos leva àquela pergunta final, né? Depois de 40 anos já aumentando o poder, qual será o próximo nível para Dragon Ball? Porque, para Goku e sua turma, parece que nem o universo é o limite.